Oi, gente. Então, vamos lá. Começando na página 376, a atividade 1. Complete corretamente as frases com as palavras a seguir. Maior, menores e detalhes, tá? Isso ali é referente à última parte do capítulo que nós estudamos. Quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis na imagem tornam-se menores. Ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes são mostrados. Lembram? Quanto maior a área representada que a gente tem, menos detalhes a gente tem na imagem, tá? Ou seja, a superfície terrestre ela é retratada maior, uma maior parte da superfície terrestre, tá? Então, ó, quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis na imagem tornam-se menor. Então, maior superfície terrestre retratada, menores os detalhes, tá? Ou seja, nós vamos ter menos detalhes, certo? Que serão mostrados. Deixa eu ver se eu acho o mapinha aqui. Ó, olha esse mapa aqui, uma superfície terrestre, uma maior área mostrada, a gente tem menos detalhes. Uma pequena área mostrada, mais detalhes. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá. Número 2. Classifique as escalas a seguir em escala numérica e escala gráfica. A primeira, 1 sobre 450 mil, será uma escala gráfica, numérica, desculpa. Ah, tá. Me assustei aqui. Olha lá para ver se vocês estão acordados. A segunda, 0 a 50 quilômetros, é uma escala gráfica. A terceira... Mano, por que diabos eu coloquei acento no I, velho? A terceira é 1 para 840 mil, numérica. Numérica. E a última, 0 a 100, 100 a 200, gráfica. Aqui, pessoal, prestem atenção. Eu vou falar uma dica para vocês. A gente tem aqui 0 a 100, 100 a 200, certo? A cada 1 centímetro, quantos quilômetros que a gente representa? 100 ou 200? Alguém pode responder? Ó, 0 a 100, 100 a 200. É uma escala gráfica, porém eu quero saber de vocês, a cada centímetro, quantos quilômetros eu represento? 100. Muito bem. 100 quilômetros, porque a gente está aqui, ó, 0 a 100, 1 centímetro. 100 a 200, outro centímetro. Então, se de 0 a 100 dá 1 centímetro, de 100 a 200 dá outro centímetro, então continua, né? Diferença de 100 quilômetros. Então, a cada 100 quilômetros, aqui, a gente representa 1 centímetro na realidade, ok? Conseguiram entender? Qualquer coisa, se vocês vão tendo dúvida, liga o microfone e fala, não entendi isso, não entendi aquilo, que daí eu retomo. Utilizando uma régua, meça no mapa da página 375 a distância entre as cidades que estão no quadro abaixo, pois depois de encontrar o valor em centímetros, calcule no espaço abaixo a distância real aproximada, em linha reta, entre as cidades, de acordo com a escala do mapa. Então, nós temos aqui, parem de riscar. Nós temos aqui Januária, Juiz de Fora, Poços de
Poços de Caldas e Belo Horizonte, Iturama e Teófilo e Otoni. Então, vamos lá, página 375. Nós temos aqui as cidades, ok? Januária, cadê Januária? Vamos achar Januária. Januária e Juiz de Fora. Tá aqui. Se nós formos medir Januária e Juiz de Fora na régua, vamos ver se eu acho uma régua aqui. Certo, estão riscando aqui. Januária e Juiz de Fora serão 6 centímetros. Então, vocês vão calcular como? Vamos ver qual que é a escala. A escala é de 0 a 110. Então, a cada 1 centímetro equivale a 110 quilômetros. Vocês vão pegar e vão fazer 6 vezes 110, que vai dar 660. Então, representando na realidade a distância entre Januária e Juiz de Fora, são 660 quilômetros. Tá? Nunca esqueça, distância em linha reta, ok? Aí nós temos Poços de Caldas e Belo Horizonte. A distância entre as duas cidades será de 3 centímetros. Então, nós vamos pegar e vamos colocar lá 3, da mesma forma, vezes 110, que vai dar 330 quilômetros. Então, a distância em linha reta de Poços de Caldas e Belo Horizonte é 330 quilômetros. E temos a última cidade, que é... Temos a última cidade, as últimas cidades, né, que é Iturama e Teófilo e Otoni. Gente, quem está arriscando aqui, apaga, tá? Por favor. Iturama e Teófilo Otoni. Se colocarmos a régua aqui em Iturama e Teófilo e Otoni, nós temos a distância de 8 centímetros, representado no mapa. Então, na realidade, nós vamos pegar os 8 centímetros vezes os 110 quilômetros e nós teremos ali quantos quilômetros? 880 quilômetros. Então, a distância de Iturama e Teófilo e Otoni é 880 quilômetros. Sempre lembrando que em linha reta. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu corrigir? Repete um pouco só. Januária e Juiz de Fora, a gente tem ali 6 centímetros de distância uma cidade da outra. Ou seja, Januária e Juiz de Fora, 6 centímetros de distância. Vamos calcular vezes 110, que é a representação, tá? Que é a escala, que vai ser igual a 660 quilômetros. Poços de Caldas e Belo Horizonte, 3 centímetros, tá? Aí a escala é 110 quilômetros em cada 1 centímetro. Representado é 110 quilômetros, ou seja, 330 quilômetros na realidade, tá? Sempre lembrando, linha reta. Iturama e Teófilo e Otoni, Iturama, Teófilo e Otoni, vai dar uma distância de 8 centímetros aqui na representação do mapa. Ou seja, na realidade, vamos fazer esses 8 centímetros vezes 110 e nós vamos ter ali uma distância de 880 quilômetros. Certo? Compreendido? Aí nós temos Sim. a atividade 4.
observe o mapa abaixo e responda as questões. Temos o mapa do estado do Mato Grosso do Sul com algumas cidades e vai ser da mesma forma, tá? Nós temos aí. Prof, não Oi? não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. É, Mato Grosso, desculpa. Corrigindo. Cada centímetro desse mapa representa quantos quilômetros? Em qual parte do mapa é possível obter a informação? Então, cada centímetro que nós temos aqui do estado do Mato Grosso, ele representa 110 quilômetros. Então, aqui a cada centímetro nesse mapa corresponde a 110 quilômetros. E nós obtemos a informação através da escala, certo? Daí vamos ter da mesma forma que nem nós fizemos a outra, vamos fazer aqui. Calcule a distância aproximada em linha reta entre as cidades a seguir. Ok. Rondonópolis e Campo Verde. A distância entre Rondonópolis, cadê Rondonópolis e Campo Verde? Dá de 1 centímetro. Então, será 110 quilômetros. Por quê? Porque a cada 1 centímetro é 110 quilômetros. Comodoro e Poconé. Comodoro e Poconé. Comodoro e Poconé. Quem está arriscando ali? Posso falar, prof? Pode. 440. Isso, é 440 quilômetros. Por quê? Porque nós temos de Comodoro até Poconé 4 centímetros. Isso, Elô. 4 centímetros. Então, são 440 quilômetros. Comodoro e Sinop. Comodoro e Sinop vai dar um pouquinho diferente, tá? 550. 4,6. Espera aí. 4,6, 4 centímetros e 6 milímetros. Então é 460? Não, peraí. No meu deu 4,6. Eu não entendi. No meu deu 440. Ó. Professor, dá 495 quilômetros. Isso, 4,5, pessoal. Não é 4,6. 4,5. Muito bem, Natália. Vai então dar... tem que colocar lá 4,5? Isso, vai ter que fazer 4,5, que aí a gente vai calcular vezes 110. 4,5 vezes 110 dá 495 quilômetros. Oi? Ah, então eu tinha acertado. Tá? Pois é. Todo mundo conseguiu corrigir? Posso continuar? Quanto que deu? 495 quilômetros. Ai, que sono, Rafael. Tá, como tá? Sorriso e Cuiabá. Vamos lá, apaga a Natália, quem escreveu Natália. Sorriso e Cuiabá. Nós vamos ter ali uma distância de 3 centímetros. Então, essa distância de 3 centímetros entre Sorriso e Cuiabá na régua vai representar, na realidade, aproximadamente 330 quilômetros. Ok? Vamos apagar, eu vou falar. A última vez que eu falo, não é para ficar escrevendo na tela. Professor, escreveram o nome errado. Eu tô brava aqui. Não precisam, tá? Aí nós vamos ter o quê? Ô, prof, tem como você apagar? Você tem um lápis ali do lado? Eu tenho, mas só que eu tenho que corrigir os negócios aqui, daí... Não, demora. ali em cima, ali, no lado onde tá aquele verdinho, tem view options, né? Daí vai ter ali, ou alguma coisa assim, daí vai ter annotate, daí vai ter eraser, daí você pode apagar tudo que as pessoas... Não, mas professor, do Zoom, não nesse. Ah, tá.
Ai, é que eu não sei, né, gente? Mas vamos, apaga ali o que vocês fizeram, fica mais fácil. Senão tem que ficar parando. Aí nós temos Canarana e Apiacás. Duas cidades distantes. Vamos ver qual que é a distância delas duas. 330. Claro que não. Não? Não. Sorriso e Cuiabá, né? Não, não. Ô, professor. Canarana. Deu, 440, o meu deu 440. 440. Canarana O meu também. É, Canarana é a cidade. 715. dá 715, pessoal. Ah, o meu deu 440. 715. Tá, ó. 6,5 centímetros de distância. Meçam lá, com a régua certinho. Apiacás e Canarana. 6,5 centímetros de distância. Ou se, daí a gente vai multiplicar por 110, dá 715 quilômetros. Ok? Corrijam. Quanto, professor? 715 quilômetros. Gente, eu vou... E na anterior, prof? Sorriso e Cuiabá, 330. Isso. Quanto que deu a última mesmo? 715. Quem que tá cantando Sou Faraó aí? Gente, sabia que fica tudo gravado que vocês falam e depois vai pra Oi. gente, tá? Eu Depois sei. eu posto. Não nada. Certo, pessoal? Vamos para a próxima página. Todo mundo conseguiu? Param de escrever na tela. Página 378. O que estudei. Então, eu vou ler para vocês. Já vou lendo com as respostas. Vocês vão corrigindo. Vou ir bem mais devagar e vou explicando, ok? Então, podemos nos localizar e orientar na superfície terrestre, por exemplo, pelos pontos de referência e pelos pontos cardeais. Então, nós podemos o quê? Nos orientarmos na superfície terrestre através de pontos de referência. Onde que são esses pontos de referência? A casa de tal pessoa fica em qual lugar? Fica perto da prefeitura. É um ponto de referência. Fica perto de tal mercado. É um ponto de referência, ok? Ou pelos pontos cardeais, tá? Quem são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, aqueles que a gente aprende na Rosa dos Ventos, tá? Então, já falando já a resposta da outra questão, as direções leste, oeste, norte e sul são os pontos cardeais, ok? Lá na Rosa dos Ventos, que nós temos os principais pontos, ok? Aí nós temos os pontos colaterais também. Quais são os pontos colaterais? Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Sudoeste. Tá? Todo mundo conseguiu completar esse quadrinho? Não. Quem não conseguir, me fala. Eu não consegui as duas primeiras. Ó, podemos nos localizar e orientar na superfície terrestre, por exemplo, pelos pontos de referência e pelos pontos cardeais. 2.
Conseguiu, Elô? Faz um belezinha aí para me ver. Sim. Beleza. Aí vamos para a próxima. Quando vocês não conseguirem completar, ligam o áudio e fala, professor, não consegui. E daí eu repito. Os paralelos são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre a representação do planeta, no sentido leste-oeste, tá? Então, nós temos aqueles paralelos que tem lá Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, tá? Linha do Equador, que são os paralelos, ok? Os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetadas verticalmente, meridianos, nas representações da superfície terrestre no sentido de norte-sul. O meridiano mais famoso é o meridiano de Greenwich, ok? Conseguiram? Vamos parar de escrever na tela. O primeiro é paralelos, né? Isso. Tá. Muito bem. Aí, nós temos lá. O meridiano de Greenwich divide o planeta em 2 hemisférios. Um hemisfério, que é o hemisfério oriental, tá? Que é ao lado do leste, e o hemisfério ocidental ao oeste, ok? Então, o meridiano de Greenwich é dividido em 2 hemisférios, que são eles: hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Vamos ver se eu consigo escrever. Só vou colocar o nome, tá? Vocês escrevam bonitinho. Não precisa colocar nessa ordem que você colocou, né? Não. Ah, tá. Mas tem que estar lá hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Tá. Tanto os, vamos lá, globos terrestres quanto os planisférios vamos parar de escrever que eu vou ficar bravo? Então, olha lá, pessoal. Tanto os globos terrestres quanto os planisférios, eles representam toda a superfície do nosso planeta, porém de maneiras diferentes, tá? Vou começar a descontar nota pela bagunça. Porém de maneiras diferentes, tá? Então, nós temos ali 2 representações que nós podemos ver do planeta Terra. Os globos terrestres que nós conseguimos ver por partes e os planisférios que a gente consegue ver o planeta Terra todo de forma plana, de forma aberta, onde a gente vê todos os continentes e oceanos, ok? Então, é uma maneira de representação do nosso planeta, do planeta Terra, certo? Aí nós temos a representação cartográfica. Lembra que eu falava que existia, que era constituída por alguns elementos importantes? Quais são esses elementos? Título, eu vou colocar todos em uma linha, tá? Daí vocês colocam nos espaços.
a legenda, a escala, a fonte e a rosa dos ventos. Então, pessoal, todos esses elementos aqui, vocês podem colocar, tá? Nos espaços, que são os elementos principais. Mas por que eles são os elementos principais do mapa? Porque eles auxiliam para a gente interpretar um mapa corretamente. Se não tiver um título no mapa, a gente não consegue adivinhar do que ele está representando. Certo, que nem? Nós temos aqui, ó. Se não tiver esse mapa, estado do Mato Grosso e algumas cidades. Então, nós temos o estado do Mato Grosso, né? Sua divisão política, e algumas cidades localizadas em determinados pontos. Tá? Lá em cima, nós vamos ter outros mapas. Ó, Bahia, divisão política. Vamos parar de colocar estrela nesse negócio. Bahia, divisão política. Se não tivesse aqui o título, a gente não saberia qual que era a intenção desse mapa. Então, o mapa ele tem que ter o quê? O título, tem que ter a legenda, a rosa dos ventos, que é a localização, a escala, né? Então, são os elementos principais do mapa. E outro elemento também é a fonte. Por que tem que ter a fonte? Para a gente saber se ele está sendo representado de uma maneira segura, com informações verdadeiras. É onde que foi tirado o mapa. Tá? Então, isso é muito importante. Ok, gente? Alguma dúvida referente a essa parte? Sim ou não? Não. Então eu só vou... Oi. O que são planisférios mesmo? Planisférios é a representação do mapa de uma forma... do planisfério político. É a representação do mapa de uma forma onde que nós temos todos os continentes e todos os oceanos. É a representação em uma forma plana. É que nem a gente tem o mapa mundi. É um planisfério. Que representa todo o planeta Terra. Tá? Entendi. E os globos terrestres, é a representação também, porém, deixa eu ver se tem aqui em cima. É a representação só de uma parte, tá? Do nosso planeta. Por quê? Porque a gente consegue, no globo terrestre, nós conseguimos ver apenas por partes o planeta. Gente, só para relembrar aqui na parte inicial do nosso capítulo, nós temos o quê? A orientação e a localização, né? Os pontos cardeais, que são eles norte, sul, leste, oeste, tá? Que são os principais pontos. Além dele, a gente tem os pontos de referência, que nem eu comentei antes, tá, gente? Isso aqui já é como se fosse uma revisando novamente para avaliação. Tá? A gente tem a rosa dos ventos, que ela é importante nessa parte da localização, que a gente consegue ver os pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais. Na avaliação, eu só vou cobrar os pontos cardeais e os colaterais, tá? Os subcolaterais eu não vou estar cobrando. A bússola também, que é uma importante ferramenta para a gente se localizar, não vou cobrar na prova. As coordenadas geográficas, quais são o que é uma coordenada geográfica? É o encontro de dois pontos, tanto de latitudes e longitudes. Ela vai ser dada em graus, tá, pessoal? Então, nós temos ali os paralelos, que são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre a representação do planeta. Aí nós temos o principal paralelo, que é a linha do Equador, tá? E o paralelo, que são os paralelos, eles são divididos em dois hemisférios,
Quais são esses hemisférios? Param de colocar estrela. Quais são esses hemisférios? A linha do Equador divide hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Dividido em 2 hemisférios, ok? E eles têm as latitudes, que são as linhas horizontais, elas são representadas até 90 graus. Então, elas vão de 0 a 90 graus sul, 0 a 90 graus norte. Ah, se você tem lá, vai ter uma coordenada geográfica. Ela vai estar representando 20 graus sul, 10 graus oeste. Aonde que a gente vai estar? Abaixo da linha do Equador, porque nós vamos estar representando aqui no sul. E 20 graus oeste. Oeste vai ser aonde? No hemisfério ocidental ou no hemisfério oriental? Nós estaremos no hemisfério ocidental, tá? Por quê? Porque vamos estar a 20 graus oeste, ok? Aí aqui a representação, param de fazer essas estrelinhas, quem fez apaga. Hemisfério norte, hemisfério sul. O nosso país está onde? Praticamente toda a sua porção está no hemisfério sul. Nós só temos lá o extremo norte, que fica no hemisfério norte, mas é considerado que todo o Brasil ele pertence ao hemisfério sul. Aí nós temos os meridianos e as longitudes, tá? O principal meridiano que tem é o meridiano de Greenwich, que ele divide o hemisfério ocidental para o oeste, hemisfério horizontal para leste, ok? Ele vai a... Oi? Dá pra eu ficar já mandando o link da outra reunião. Sim, só espera um pouquinho que já vocês entram. Só vamos terminar aqui, tá? Então, o meridiano de Greenwich, ele divide em o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. É aquilo que eu estava falando. Quando vai estar lá 20 graus oeste, 20 graus sul, nós vamos estar no hemisfério ocidental e hemisfério sul, tá? Se fosse 20 graus oeste e 20 graus norte, vocês estariam no hemisfério norte, tá? E no hemisfério ocidental. Ou, se for leste, hemisfério oriental. Tá bom, pessoal? Aí a gente tem as coordenadas geográficas, que ela refere a um ponto de encontro entre o paralelo e o meridiano. É como se fosse aqui, ó. O encontro entre um paralelo e um meridiano. Certo? Então, nós temos lá, São Paulo possui a coordenada... Não, geografia. Gente, vamos... Já está terminando, tem 2 minutinhos só, tá? Então, nós temos ali, ó, 23 graus sul, 46 graus oeste. Se nós observarmos aqui, no mapa do Brasil, observem, nós temos qual ponto se refere? A cidade de São Paulo, que corresponde a 23 graus sul, 46 graus oeste, tá? Então, nós temos ali um paralelo e um meridiano. E o encontro dessas duas linhas imaginárias, elas dão a coordenada geográfica que está situada a cidade de São Paulo. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, se na prova eu colocar lá um mapinha, vou dar as opções, aí vocês vão ter que me falar qual é a coordenada, de qual cidade, daí vai ter as opções, né? Da coordenada geográfica, e vocês vão me falar qual cidade que é, certo? Combinado? Eu não sou muito boa nesse negócio aí, prof. Não? Você não conseguiu entender? Elô? Não. Não? Então vamos lá, rapidinho aqui. Nós temos a coordenada geográfica de algumas cidades brasileiras. Vou aproveitar esse exemplo. Aí nós temos aqui, vamos pegar Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos a latitude e a longitude, certo? Nós vamos ter os paralelos, tá? Que são as linhas horizontais,
e os meridianos, que são as linhas verticais. Aí nós temos Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deixa eu procurar aqui, para eu falar certinho para vocês qual que é a coordenada. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele vai estar... Aqui é 50, aqui é 60. Eu risquei na tela de novo. Ok? Então, ele vai estar quase no meio, entre os dois meridianos. E ele está no paralelo de 20 graus. Quando eu falo